Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas técnicas de tratamento de áudio, basicamente para eu fazer a transcrição de um áudio, converter um áudio em texto e como integrar isso numa LLM. Então primeiro eu tenho que ter o arquivo de áudio. Para gerar o arquivo de áudio, eu vou entrar nesse site, elevenlabs.io. Você pode aqui entrar no site e criar uma API Key, né? Não vai ser necessário para esse caso aqui, nós não vamos usar, eu só vou usar ele para gerar realmente um arquivo de áudio. Então eu vou entrar aqui no Get Started Free e ali eu vou ter minha frase, você bota uma frase qualquer, você escolhe o narrador, tem alguns narradores que são pagos, outros gratuitos, estou botando um gratuito, e aí você gera o seu... Olá, como vai? Tudo bem? Estou no Brasil. Pronto, salvou, eu vou dar aqui um download e vou fazer o download do meu arquivo. Tá? Uma outra opção é você pegar e gravar no seu celular, né? Usando um iPhone, ele vai salvar num formato M4A. Para eu converter isso para MP3, né, eu recomendo usar aqui a Microsoft Store, baixar o arquivo Format Factory, o programa Format Factory, que ele converte formatos, né? Então o Format Factory é alguma coisa parecida com isso aqui, é esse aqui. Eu vou converter o arquivo de áudio para áudio, né? O meu áudio, eu já... eu vou... gravar ele aqui, não tem um diretório temp. Eu tenho aqui, ó, a apresentação, tá? Eu vou converter ele para MP3, poderia escolher outros formatos, vou escolher o MP3 e fazer a conversão. Pronto, ele já formatou, ele já colocou no formato novo, né? Então, se eu entro aqui, eu tenho a apresentação no temp. Eu tenho que dar start, né? Aqui, ó, tem que marcar e dar start. Agora sim ele vai fazer a conversão. Pronto, fez com sucesso. Se eu olhar, ó, vem apresentação new. Ele criou um arquivo MP3, tá? Então tá bom, isso é para fazer a conversão dos formatos. Uma outra coisa que eu vou precisar, antes de rodar o programa em Python, eu vou ter que ter instalado esse programa FFmpeg. Tá? O endereço está aqui, ffmpeg.org, download, você escolhe lá o Windows e entra nessa opção aqui, Windows Builds gian.dev. Pronto. Aí você vem na primeira opção, FFmpeg Git Essentials 7z, tá? Vou clicar na primeira opção, ele vai fazer o download. E aí você abre esse arquivo, ele é um arquivo zipado, né? Tá verificando aí. Quando concluir, né? Que aí você vai ter que abrir esses arquivos aqui, você vai ter que guardar numa pasta do seu computador. Então, por exemplo, você pode guardar numa pasta c2.temp. Você guarda os arquivos lá no c2.temp. Depois você vai na sua variável de ambiente, e na variável de ambiente, você vai, que é a path, onde está o path, você vai incluir aquele diretório do FFmpeg lá na sua variável ambiente. Tá? Porque aí, de qualquer lugar, você vai poder usar o comando ffmpeg e ele vai conseguir executar. Tá? Então, ele aqui abriu depois de muito tempo, né? Eu venho aqui, eu vou guardar esses 3 arquivos, na verdade. Eu pego esses 3 arquivos e copio ele para o meu computador local. Para uma pasta qualquer que eu escolha. Por exemplo, temp. Aí depois você vai lá na variável de ambiente, vai lá no path, inclui c2.temp. Pronto. Aí eu tenho lá o meu FFmpeg instalado. Vamos testar se está instalado. Se ele tiver realmente no path instalado, eu posso vir aqui e testar alguns comandos. Tá?
que documentation, ffmpeg tool. Por exemplo, posso testar alguns comandos. Por exemplo, isso daqui, ele converte um arquivo para outro arquivo. Eu acho que ffmpeg version vai me dar o... Ó, se eu for aqui no Jupyter Lab e dou ffmpeg version, ffmpeg version, mpeg, ó, tem alguma coisa instalada. Então, tudo bem, ele está rodando aqui, está rodando e está no path. Então, isso vai ser importante para a gente ter os nosso driver de áudio funcionando. Então, finalmente, vamos abrir nossa pasta Voice Assistant. A gente já tem os nossos arquivos lá de áudio, o apresentação.mp3 que eu gravei, já está na mesma pasta corrente desse daqui. Eu vou abrir aqui a minha chave de OpenAI e abrir minhas bibliotecas. Bom, primeiro, eu já fiz aqui. Primeiro você vai precisar instalar todas essas bibliotecas aqui no Jupyter Lab, que é o Whisper, o Gradle, OpenAI Whisper, PlaySound, Pygame e PyDub. Tá? Todos esses aqui você vai precisar instalar para rodar esse programa aqui. Tá? Então, vamos começar testando o Whisper. O Whisper é o seguinte, ele vai transcrever o texto, ele vai permitir transcrever o texto. Então, eu simplesmente passo o nome do arquivo, apresentação.mp3, está no diretório corrente, e ele vai apresentar nessa lista results, no campo text, ele vai apresentar o texto transcrito. Então, vamos ver, ele rodou, curso completo de LangChain, que é o nosso texto transcrito, né? Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Tá bem baixinho, mas vou botar um pouco mais alto. Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Então, curso completo de LangChain com várias ferramentas úteis para seus projetos. O LangChain, ele não entendeu direitinho, mas ele fez o possível, né? Tudo bem. Então, e aqui eu gravei aqui num arquivo TXT, se você quiser gravar no arquivo TXT, mas basicamente eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui, se eu rodar isso aqui sem isso aqui, acho que também vai funcionar. Está no diretório corrente. Ó, funciona do mesmo jeito, tá? Então, isso aqui está no diretório corrente. Então, primeira coisa é a transcrição de um arquivo. Eu dou simplesmente o arquivo e chamo a função transcribe. É importante ter esse FP16 false, tá? Não costuma dar um erro no driver. Bom, vou fazer a mesma coisa usando uma outra biblioteca. PlaySound é a mesma coisa, só que eu tenho que colocar o nome do arquivo com o endereço completo, por isso que eu chamo o SPF Absolute. Ele tem que dar, ele não pode ser só o nome do arquivo. Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Então, tudo bem. Rodou aqui o PlaySound. Agora eu vou fazer a mesma coisa usando uma terceira biblioteca, que se chama Pygame. Então, Pygame é a mesma coisa, eu vou dar o nome do arquivo. Tem alguns comandos um pouco mais... Tem mais comandos, eu tenho que dar load, tenho que dar play, e eu tenho que dar um stop. Então, tem load, play, stop. Tá? E ainda tem que sair do mixer aqui. Então, tem mais comandos. Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Agora eu vou usar aqui uma outra biblioteca, que é o PyDub. Eu vou usar, que tem essa audio segment, que eu vou usar para converter arquivos, tá? Eu usei o formato factory, mas o PyDub aqui ele permite conversão. Então eu tenho um arquivo MP3, eu vou converter
eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu tô file name MP3. Pego o endereço absoluto dele. Aí, sound, eu carrego na variável sound o áudio lido do MP3. Então, ele vai ler o áudio e vai colocar na variável sound. Depois, eu vou gravar isso no arquivo WAV. Wave, né? Então, eu vou criar o nome do arquivo, vai ser o mesmo nome do arquivo, só que em vez de ter MP3, vai ser WAV. E aí eu vou chamar a função SoundSport. Então, isso aqui vai converter... Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Aqui eu só botei para exibir também o arquivo, usando o Play Sound, mas aqui a jogada que eu queria mostrar é exatamente essa de conversão de um arquivo para outro, de um formato para outro. Posso usar o Sound Export, tá? Do PyDub, tá? Bom, agora eu tenho aqui esse comandinho aqui, ele é só uma referência, eu quero saber todos os diretórios MP3 da minha pasta, tá? A minha pasta, no caso, é o diretório, a pasta corrente. Então, ela é assim. Eu indico o diretório corrente dessa maneira. Bom, isso aqui ele vai fazer uma varredura dos arquivos que tem, só dos arquivos que tem nessa pasta, ele não vai puxar os diretórios. E para cada arquivo ele vai verificar se a terminação minúscula do arquivo, ela termina com MP3. Se tiver, ele vai mostrar. Então, isso aqui pode ser interessante para você ler uma pasta, né? Só os arquivos MP3, tá? Agora vamos integrar com a LLM. A LLM eu tenho essa rotina aqui, eu na verdade criei essa classe, aqui tem várias funções, né? É a classe Discussion, tá? E depois eu vou ter uma interface gráfica para mostrar os arquivos, que é a interface do Gradio, né? Então eu estou usando essa interface do Gradio, quer dizer, primeiro eu chamo a minha classe Discussion, tá? E depois eu vou chamar a minha interface do Gradio, tá? Na interface do Gradio, eu chamo a atenção para essa função aqui, Discuss. A Discuss, ela recebe um texto, que é minha input, tá? E ele vai montar, então, a variável message history, tá? E vai chamar generate answer. A generate answer, ela é quem chama o ChatGPT. Tá aqui, ó, client chat completion create. Não está chamando pelo LangChain, está chamando pela função base do OpenAI. Então aqui eu vou estar chamando a minha LLM passando as minhas mensagens, tá? E no messages eu já coloco a minha pergunta lá como sendo o usuário fazendo uma pergunta. E aí eu vou ter o meu completion, é a resposta que eu recebi da LLM. Então, a resposta, bom, se for alguma dessas ações aqui, eu botei só de teste aqui, Action 1 e Action 2, aí faça isso. Mas no caso, não é nenhuma ação, não é nenhuma das ações que estão no prompt, ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui, que é simplesmente você atualizar o history e retornar a resposta da LLM, tá? Então, isso aqui vai retornar a resposta da LLM. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Essa interface do Gradio é quem vai cuidar da interface que permite ler os arquivos de áudio. Então, ele funciona da seguinte maneira. Isso aqui é o Gradio que me faz, já me dá esses botões aqui e tudo mais. Aqui funciona o seguinte, na tela record, eu vou gravar uma frase. Olá, pessoal, tudo bem? Do stop. Aí terminou, ele vai processar esse meu áudio. E vai mandar para a LLM. Aí, bom, o LLM ficou, eu não entendi o que você está querendo dizer com isso? Vamos fazer uma coisa um pouco mais objetiva? Quem descobriu o Brasil? Eu estou em áudio, ele vai transcrever isso para texto, vai montar a minha input e depois vai mandar para a LLM
input, quer dizer, você vê que ele tem nessa função fn, é a função que ele vai transcrever. O discuss from áudio, ele usa a função transcrever, transcribe, que vai aparecer aqui, tá? Então, ele vai fazer a transcrição do áudio e vai depois gerar o input que ele vai usar para mandar para essa função aqui, input, que é discuss, que aí sim ele vai montar o messages e do messages ele vai mandar para a LLM o texto. Então aqui é uma interface que integra a transcrição do áudio, tá? Com a LLM, que ele retorna um texto e ele volta a resposta da LLM, tá? Outra opção que a gente tem, outro recurso que eu queria mostrar, é esse aqui. Que é para eu tocar uma música. No caso aqui, um arquivo MP3. O Play Audio que eu vou mandar é a mesma interface do Gradio, só que dessa vez eu não vou transcrever, eu vou tocar aqui, vou dar a função Play Audio, que ela vai me dar um nome de arquivo MP3 que eu estou passando para ele. E aí, eu tocando no botão Generate, ele vai reproduzir esse áudio. Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Então você vê que aqui eu estou simplesmente chamando a função do Gradio, onde no fn eu dou o nome do arquivo que eu vou reproduzir e pronto. Ele vai reproduzir e tocar esse áudio aí, MP3, quando eu apertar o botão Generate. Aqui não tem chamada de LLM nenhuma. É só para tocar com a interface. Agora eu quero fazer uma coisa parecida com essa, só que eu quero transcrever também. Tá? Eu quero transcrever. Então, aí eu chamo esta função aqui. Curso completo de LangChain, com várias ferramentas úteis para seus projetos. Então aqui eu tenho Play and Describe áudio, tá? Aqui eu dava só a função Play áudio, que eu simplesmente passava o nome de um arquivo. Agora eu vou estar passando o meu nome de arquivo, meu audio path vai ser o nome do arquivo, mas eu também vou passar uma transcrição. A transcrição vai vir por esse modelo aqui, que ele pega do Whisper, né? Pega o modelo do Whisper e ele faz a transcrição. Então eu estou passando, quando esse Play and Describe, eu estou passando dois dados. Eu estou passando o MP3 e eu estou passando o transcrição. A transcrição ele já pega e bota automaticamente aqui nessa linha aqui. Tá? E o resto eu leio aqui o arquivo MP3. Então, isso aqui, novamente, é uma interface gráfica com Gradio para eu ler o MP3 e fazer a transcrição. Aqui é uma interface com Gradio só para ler o MP3. E aqui eu tenho uma interface com Gradio que eu leio o MP3, faço a transcrição e mando para a LLM e exibo o resultado aqui na minha saída, na minha output. Output ele vai pegar a saída da minha LLM. Então é isso que eu queria mostrar. Muito obrigado, então.